Sabia que você pode estar usando o livro errado em cálculo e nem percebeu ainda? Pois é, todo semestre eu vejo os alunos trocarem o Stuart pelo Guidorizi, o Guidorizi pelo Letold, sempre achando que o problema é o livro. E mesmo assim, ele ainda continua sofrendo. Mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém te conta. Nem sempre o problema é o livro. E hoje eu vou te mostrar como você pode escolher e usar um livro de cálculo sem se perder. Então, se você não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e esse é o Física com Cálculo. E o meu objetivo aqui é bem simples, é te ajudar a aprender cálculo sem medo. Quando você começa o curso de cálculo na sua faculdade, parece que existe um livro mágico, um livro certo, um livro que vai te salvar. E aí você começa a ouvir alguns nomes, por exemplo, Stuart, Guidorizi, Letold, Thomas e por aí vai. E logo bate aquela insegurança. Será que eu escolhi o livro certo para a disciplina que eu vou estar fazendo? Só que tem um detalhe importante aqui que quase ninguém fala. Livros diferentes não significam dificuldade diferente. Muito pelo contrário. Livros diferentes significam estilos diferentes. Agora, deixa eu te mostrar o erro mais comum que os alunos cometem. O aluno pega o livro, abre no capítulo 1 e começa a resolver um exercício atrás do outro, sem se preocupar em entender qual o objetivo daquele conteúdo, sem saber exatamente qual foi a ideia principal que ele deveria dominar. Ele tenta transformar o livro de cálculo em um manual de sobrevivência. E convenhamos, o livro de cálculo não foi feito para isso. O livro de cálculo é uma ferramenta. Ele não substitui o curso completo, ele não substitui a explicação do professor, ele não corrige as dificuldades que você pode ter trazido consigo do ensino médio. Quando você utiliza o livro de cálculo sem estratégia, as chances de você não conseguir entender nada por ele são muito grandes. Porém, quando você sabe exatamente o que você está buscando, esse livro ele vira um excelente ajudante. E agora eu vou te mostrar por que alguns livros de cálculo são mais difíceis do que os outros. De forma geral, gente, eu gosto de classificar os livros em 3 perfis. O primeiro perfil, eu chamo ele de técnico e algébrico. São livros que são focados em método, ou seja, são livros que você vai utilizar para treinar e fazer bastante manipulação. Eles são ótimos para você ganhar prática, mas se a sua base estiver fraca, eles vão parecer bastante difícil. Para essa categoria, eu trouxe 2 livros para mostrar para vocês. O primeiro é o Letold, eu acho que todo mundo já deve ter visto esse livro aqui. E o segundo livro nessa categoria que eu trouxe é o livro Cálculo do John Rogowski. Muito bom também, tá? O segundo perfil são os livros clássicos e conceituais. São aqueles livros que te explicam o porquê da matemática por trás das definições. Tem mais formalismo e exige mais maturidade de você. Então, se você ainda sofre com álgebra, esses livros com certeza vão ser bastante desafiadores para você. Como exemplo, eu trouxe 2 livros também. Eu trouxe o nosso clássico Guidorizi. Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse livro aí na biblioteca da sua faculdade. E um outro livro é o Money, de cálculo. E por fim, a gente tem o nosso terceiro perfil, que são os livros equilibrados e aplicados. São aqueles livros que misturam a explicação com exercícios e aplicação. Esses livros normalmente costumam ser mais amigáveis, muito mais didáticos, e a maioria dos alunos se dão super bem com eles. Então, como exemplo, eu trouxe 2 livros também aqui, né? Eu trouxe o meu queridinho, que é o que eu uso nas minhas disciplinas de cálculo 1 e cálculo 2, que é o livro do Stuart, né? É essa edição aqui que eu utilizo, específico. E o outro livro que eu trouxe para vocês é o livro do Thomas, também um bom livro, tá? Então, essa categoria, gente, é que eu, particularmente, eu gosto de recomendar para os meus alunos e recomendo para aquele aluno que tem muito mais dificuldade, né? Que quer levar um pouquinho mais de tempo para aprender. Então, se é esse teu perfil, vá para esse tipo de livro, tá? Ele que é mais aplicado e didático. E assim, nenhum desses livros que eu trouxe para vocês, nenhum desses livros ele é o melhor.
Cada livro vai se enquadrar para um tipo de aluno. Pode ser que você se dá melhor com o livro do Letold, pode ser que você se dê melhor com o livro do Guidorizi, ou se você dá melhor com o livro do Sturge. Cada livro vai ter um perfil de aluno que mais vai se adequar. Então, eu entendo que o livro, na verdade, ele serve para um determinado momento, né, da tua vida acadêmica. Então, você vai ter que escolher qual livro é mais adequado. Ou você pode usar mais de um livro, tá? Por exemplo, uma recomendação que eu faço para os meus alunos é: estudem pelo livro do Stuart, mas se você quer praticar bem, pega os exercícios do Guidorizi, porque os exercícios são bem objetivos, né? Ele fala, resolva, e aí você vai embora. Então, assim, você vai aprender a dosar isso e lidar com essa situação. Então, escolha um livro que você se sente mais confortável. Mas abra os livros, folheie, olhe, veja o que é melhor, tenta, né, absorver aquilo que está sendo dito para você. Beleza? Comenta aqui embaixo qual é o perfil de livro que você escolhe para estudar cálculo 1. Então, como você deve usar o livro de cálculo do jeito certo? Eu vou te apresentar 3 regras, tá? Regra número 1. O cronograma da sua disciplina é o mapa que você tem que seguir. O livro, ele é o GPS. Você usa o livro para reforçar aquilo que foi dado em sala de aula, preencher detalhes e treinar. Regra número 2. Nunca comece o livro pelo exercício mais difícil. Por quê? Você precisa começar pela ideia. Então você tem que entender aquilo que o capítulo está te dizendo. Você faz os exercícios resolvidos, os exemplos, faz os exercícios mais simples e gradualmente você vai elevando o nível até chegar no exercício mais difícil. Porque o que acontece? Se você começa pelo exercício mais difícil, você vai travar e aí você já vai achar que o problema é você. E nem sempre o problema é você. Regra número 3. Se você pegou o seu livro de cálculo, está estudando por ele direitinho, leu o capítulo, está absorvendo a ideia, e aí você começou a praticar, mas você chegou num exercício e falou assim: nossa, esse exercício está impossível. Calma. Às vezes o problema não é o cálculo, às vezes o problema é a sua base. Talvez você esteja com dificuldade numa parte de um assunto de matemática que você não domina. E aí isso faz com que você tenha essa dificuldade ali. Na maioria das vezes, o problema não é o cálculo em si. Na maioria das vezes, é um assunto que antecede. É uma fração, é uma fatoração, é uma identidade trigonométrica, é uma manipulação algébrica. E aí, gente, o livro ele é cruel. Ele não vai perdoar. Por quê? Porque ele pressupõe que você já domina esses assuntos. Então, o livro de cálculo, ele não vai tampar esses buracos. Ele vai assumir que você já sabe. Então, quando você se depara com esse exercício difícil, o problema pode ser a sua base. Pessoal, quando você trata o livro de cálculo como seu inimigo, pode ter certeza que ele vai te assustar. Agora, quando você trata o seu livro de cálculo como ferramenta, esse livro ele vai trabalhar a seu favor. E, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, encaminhar para aquele seu amigo que está cursando a disciplina junto com você, para que eu possa ajudar muito mais pessoas, assim como eu estou te ajudando. E no próximo vídeo da nossa série, a gente vai conversar sobre o alicerce de cálculo 1. A gente vai trocar uma ideia sobre o pré-cálculo. Eu vou trazer para vocês a matemática necessária que você precisa ter para começar a estudar cálculo 1. Porque o cálculo fica muito mais simples quando a base está clara. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e obrigado. Tchau!